Acho que já estamos. Olá, pessoal. Boa noite a todos. E Felipe, boa noite. Hoje a gente tem uma conversa muito especial, né, com um dos cantores que... Oi, Hugo, tudo bem? Que talvez eu mais tenha ouvido, né? Não só o Zé Renato, mas a própria banda Boca Livre. E o Zé Renato, nos seus trabalhos solos, assim, são referências para mim. O Zé Renato, Cláudio Nunes, enfim, da infância até hoje. É, Oi, Gabi, tudo bem? E aí, Tiagão? O Zé já chegou aqui. Então hoje a gente tem o Zé Renato. Estou muito feliz de poder conversar com ele. Enfim, ele já está aqui, já vou colocar. Muito feliz. Vamos lá. Se ele está aqui. Vamos ver se está tudo. Oi, Zé. Olá, Ivan, tudo Tudo bem? bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Também, também. Que prazer, uma alegria. Muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, prazer o meu, prazer o meu. Pois é, ainda hoje estava falando com minha esposa, né? Acho que o último show que teve, um dos últimos shows que a gente estava em Recife, antes de Hum. vir para o Porto, foi o seu show na Creperia Rouge, depois teve Boca Livre no Santa Isabel. Então a gente foi, assim, foi uma despedida assim, muito contente de Recife, sabe? Alegria Uma danada. uma lembrança boa, né? Aquele teatro maravilhoso, né? O Teatro Santa Isabel é uma joia, né? Que a gente tem aqui no Brasil. Demais, demais. E para mim, eu estava falando antes de você entrar, que de fato é um dos cantores que eu mais cresci ouvindo, né? Seja no trabalho solo, seja com Boca Livre também, sabe? Eu acho que eu também conheci você pelo trabalho solo, fiz o processo inverso, né? E depois Uhum. cheguei no Boca Livre, o que é uma coisa É, massa para mim também, né? Sabe? Eu conheci legal. separado, né? Você e o Nutsi, assim, eu conheci o seu trabalho do Nutsi depois que eu cheguei ao Boca Livre, Sim. enfim, que foi incrível para mim. Mas obrigado por ter aceito essa conversa de hoje. Imagina, prazer estar aqui conversando com você, falando esse tema interessante que você propõe aí, né? Do que a gente, né, cresceu ouvindo, né, que a gente já está começando a falar sobre isso de uma certa forma, né? Sim, pois é. E muitas vezes a gente gosta tanto de um artista e não tem a mínima noção das referências de infância e tal. Pois é, eu tenho várias, as minhas referências são múltiplas assim, muitas referências, né? Mas a gente pode começar mesmo em casa. Eu tive as primeiras referências foi interessante porque eu muito criança. A gente morava em Copacabana, né, num prédio onde minha tia morava, acho que no 10º andar, eu morava no segundo andar, né, com a minha família e tal, minha irmã, meu pai, minha mãe. E eu lembro, assim, lembro vagamente, mas muito pequeno, que ela ouvia um disco, tinha um disco do The Platters, Uhum. Only You. E eu ficava na frente da vitrola, né, que me contavam. Isso eu tenho quase uma lembrança assim, flashes assim, da história, mas lembro alguma coisa. De ficar em frente à vitrola pedindo para repetir aquilo, porque aquele som, o You, né, aquilo de É alguma verdade. forma me atraía, entendeu? Então, então acho que o primeiro som assim que eu recordo foi The Platters, né? Que massa, que massa. Only You. Então, até outro dia minha irmã fez uma postagem linda da formação original do The Platters, que é, que, é- então que é um grupo vocal para quem não conhece, as pessoas que se Uhum. interessarem podem pesquisar, acho que tem vários vídeos, né? Que é um grupo vocal negro, sensacional. E, bom, aí a coisa eu tinha, aí já começando, já mais crescido, né, lá, sei lá, já começando a entender um pouco mais, né, do que estava acontecendo na vida. O meu pai, sendo jornalista, né, ele jornalista da Noite Carioca, então ele tinha uma ligação muito grande, além de conhecer alguns, né,
cantores, compositores e tal, especialmente Silvio Caldas, mas era muito ligado em música, música brasileira. Então a trilha sonora lá de casa era basicamente isso: Silvio Caldas, Aracide Almeida, sabe? Enfim, Dorival Caymmi. Me lembro dele chegando com o disco do Caymmi Visita Tom, que é um disco maravilhoso, que tinha recém saído naquela época, e ouvimos bastante isso. Então tinha esse lado da minha família, do meu pai, né? Meu pai, principalmente meu pai, mas minha mãe também, que sempre gostou de música e gosta até hoje. Tocavam alguma coisa, Zé? Hein? Tocavam alguma coisa, não? Meu pai não, nem meu pai nem minha mãe. Mas Entendi. eles gostavam muito de música e Uhum. frequentavam a noite carioca, né? Iam nas boates, onde aconteciam shows, né? Naquela época, na década de 60. E o Zicartola, que aí já era um lugar de Então tá. samba, né? Onde surgiram aí Paulinho da Viola. Enfim, é um lugar muito especial na história cultural do Rio e do Brasil. Então tá. Demais. Então, assim, eu cresci. Então, eu fui. Essa história toda me rondando, isso, eu fui, né, absorvendo tudo isso. Né? Eu ia escutando, ia, de alguma forma, me encantando um pouco por isso também, mesmo não sabendo exatamente, não tinha muita noção, só fui ter noção do que isso realmente significava um pouco depois, mas assim que eu ganhei um violão, que foi em 67, que é um violão, eu sou de 56, ou seja, eu tinha 11 anos. Esse violão, inclusive, é assinado pelo Silvio Caldas, tem uma assinatura do Silvio Caldas, e que comecei a aprender violão. A primeira música que eu aprendi foi Namoradinha do Amigo Meu. Olha lá. Né? Então, que era a época da Jovem Guarda, que não era uma coisa exatamente que meu pai e minha mãe ouviam, mas as pessoas que trabalhavam lá em casa ouviam, meus primos, quando eu ia passar, por exemplo, férias em Vitória, que eu sou capixaba, nunca morei lá, mas passava minhas férias por lá. Então, lá em Vitória, com os primos, eu ouvia muito a Jovem Guarda e Beatles, e então essas referências todas iam se misturando para mim, sabe? Tinha muito forte dentro de casa a música brasileira, né, com os sambas e serestas, né, e um pouco da bossa nova também, porque tinha Tom Jobim, né? Lembro de ver os festivais né, da década de 60, da gente acompanhar de casa, vendo aquilo acontecer, no Maracanãzinho, né? Aquele surgimento né, do Chico, essa geração toda, Caetano, Gil, MPB4, né? Também com MPB4 MPB4. ali. Eu assisti tudo isso, então, obviamente que tudo isso, quando eu comecei a tocar violão, a gente vai começando a querer Várias coisas diferentes, né? misturando tudo isso. Né? Então eu começava a tocar, eu não tenho muito conhecimento teórico de música, né? Aprendi um pouco, mas a minha história toda foi mais na intuição mesmo, mais baseada na intuição. Bendita intuição essa. Hein? Bendita intuição. Pois é, eu sempre fui porque é o espírito da diversão que eu conservo até hoje na música. Na verdade, eu comecei a aprender o violão com um professor, que era um professor legal, até o cara que eu me lembro que ele meio que me exibia assim para as pessoas que era na casa dele, chamava, né, os seus parentes que moravam com ele. Ele ficava, ele se impressionava muito com a minha capacidade, com o meu ouvido. Né? Ele sentia que ali que eu tinha noção de tonalidade.
Ele fazia. Então ele começou a me dar força assim sem saber, ou sabendo, sei lá. Mas eu gostava daquilo, né? Eu comecei a ficar achando a me divertir com a história. E esse espírito da diversão eu trago até hoje comigo, É verdade. de poder descobrir, né, das surpresas, porque no meu caso, como eu não tenho muito conhecimento teórico da história, eu vou na descoberta, na observação, nas coisas que eu gosto de ouvir, de tirar, né, no violão. Foi o que eu fiz ao longo da minha vida. Eu lembrei muito, Zé, o Dominguinhos tinha algo parecido também. O Dominguinhos nunca quis aprender, tipo, as notas, né? Ele tocava muito no feeling. Então isso também às vezes faz parte, né? O sentimento, o próprio ouvido. Criam coisas que às vezes o papel não é capaz de colocar ali, sabe? Eu sempre, como eu era sempre fui uma criança muito tímida, com violão, com a história do violão, da música, que tem, né, um lado exibicionista, um pouco, claro, e também de comunicação. Então isso foi um canal que eu encontrei para me comunicar com as Sim. pessoas, né? Ah, entendi. Expressar os sentimentos, né? Tal. Tudo ali eu comecei a sentir que o violão era uma companhia para poder me conectar com Com várias coisas. outras. E que isso acontece também até hoje, né? Tá sempre nesse momento, imagina que a gente está vivendo. Mais ainda, né? Eu agradeço muito o fato de ter um violão para poder tocar né, Quem tem a viola e para te acompanhar, né, aliviar. Zé? Exatamente. Exatamente, quer dizer, mais atual do que nunca. Falando em viola, inclusive, você falou do seu violão do Silvio Caldas. Eu tenho um violão, quer dizer, o único violão que eu tive na vida está hoje. E eu lembro que foi um show seu, até com um amigo meu, Lucas, está aqui, um músico fantástico, de Recife. E aí a gente foi no show, que era um show para crianças, aquele seu CD infantil, né? Ah, sim, sim. E quando acabou o show, eu cheguei, Zé, eu quero autografar meu violão. E você, porque tem certeza, vai querer que eu estrague o violão? Eu disse, não, 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 não. pai. No Caixa Cultural, ali no Marco Zero, né? E Isso, tal. isso. Você foi, autografou um Janinezinho e tal. E é engraçado, todas as pessoas. E aí, meses depois, o Renato Braz veio fazer um show no Caixa Cultural. Aí eu pensei, pô, não, meu violão tá autografado pelo Zé Renato. Mas eu queria que o Renato Braz autografasse, porque um dos discos, assim, que eu acho mais, para mim, um dos discos mais bonitos de toda a música brasileira é o Papo do Passarinho. Então, o que é que eu faço? E tem o ukulele, eu disse, não, então vai aqui também. Aí cheguei pro Renato Braz, fui ao show dele, não pude entrar porque cheguei atrasado. Então, Uhum. tipo, comprei o ingresso, mas já tinham fechado a porta, esperei Isso. até o fim, expliquei E a depois, história e autografou. Então eu tenho o ukulele pelo Renato Braz e o violão por você. Então é um papo de passarinho. cara, É massa a história. Mas enfim, foi só uma curiosidade. Mas bacana. deixa eu te perguntar uma coisa. Então, Diga. assim, você foi lá, ganhou o violão e tal. E aí, como é que deu a tua entrada na música, né? Você ganhou um violão, É, toca, diga assim, de tocar. exato, eu comecei a tocar o violão e rápido, não durei muito nas aulas, né? Porque aí comecei a tirar as músicas, também perceber que eu tinha facilidade, né? E a descoberta, né? Tudo são descobertas, né? Na música, eu acho que uma das coisas que até hoje eu fico entusiasmado e emocionado e fico envolvido com a história da música é com as descobertas, porque a descoberta de um caminho melódico, harmônico no violão, quando eu descubro uma sequência de acordes, que foi o que aconteceu, quando eu descobri ali que com uma sequência de acordes eu poderia criar uma música, né? Então, tudo isso, essas descobertas todas, né, que mexiam com o lado emocional com a alegria, né, com o deslumbramento de poder estar ali fazendo uma história que sei lá de onde vem, né, da onde vinha, da onde vem, mas que me causava um momento né, de transe. É um transe.
A gente fica ali como se tivesse tomado por alguma, né, alguma entidade, sei lá o quê. Entendi. E a música, ela, para mim, ela funciona, sempre funcionou assim, desde pequeno, né? Como se é um momento realmente de elevação que a gente vai para algum outro lugar, algum planeta, alguma terra que a gente é sempre um desconhecido, sabe? Sim, 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 sim. É uma paisagem desconhecida e essa eu acho que é o barato da música, essa descoberta, as descobertas que a gente faz, seja não só criando, fazendo as minhas próprias músicas, mas também encontrando caminhos para interpretar músicas das outras pessoas, que eu faço muito também. Era isso que eu ia te perguntar também. Como foi assim, o primeiro passo, assim, final da adolescência, fase adulta, de primeiras composições e Sim, de primeira formação musical, diga assim, por exemplo, o Boca Livre foi uma banda que já apareceu em conjunto, então vocês já tiveram que produzir isso. conjuntamente, algo que trabalhar em conjunto nem sempre é fácil, mas assim, vocês já se É. apresentaram um disco independente conjunto, né? Então como é que foi teu primeiro processo de composição para Tá. depois se juntar e fazer as primeiras gravações? Então, começou, teve uma fase que foi a fase como os festivais, onde eu, né, festivais de colégio, onde eu escrevia minhas próprias, fazia música e letra, mas escreveu não fazendo uma autocrítica, eu sei que essas letras já perderam o prazo de validade há muito tempo. Mas naquele momento elas foram importantes, né? Então participei de alguns festivais de colégio, da escola onde eu estudava, que era o Colégio Rio de Janeiro, onde eu conheci Cláudio Nucci, Mu Carvalho, né, que também estudava lá. Então ali eu comecei eu não tinha ainda certeza absoluta se ia ser músico ou não, mas aquele momento na escola, dos festivais, foram importantíssimos, porque me motivaram, né? Festivais que tinham uma galera que, tanto Cláudio Nucci, que virou meu parceiro, até hoje, meu amigo, e Mu Carvalho também, enfim. Eu tinha um ambiente ali na escola, nesses festivais, que certamente me impulsionaram para a música mesmo, para valer, né? Uhum. Para seguir na profissão. Agora, uma coisa que foi determinante, que foi assim um divisor de águas para mim, para a música, no sentido de fazer com que eu mudasse a minha maneira de compor. E aí comecei também aí a compor em parceria com outro, né, com o Juca Filho, que foi o parceiro que eu conheci Sim, sim. logo após que foi um concerto do Milton Nascimento, chamado Milagre dos Peixes, que aconteceu Uhum. aqui no Rio. Milagre era uma apresentação do Milton do disco Milagre dos Peixes, só que com orquestra, com arranjos de orquestra, além do som imaginário. O Toninho Horta, né, na época, a formação Toninho Horta, Robertinho Silva, Luiz Alves, Nivaldo Ornelas, né, o Wagner Tiso, Uhum. e a orquestra regida pelo Paulo Moura, uma grande orquestra. Então esse show para mim foi um impacto muito grande. E a partir daí eu acho que eu comecei a compor de uma outra forma, de agregar essas influências e aí começou uma fase de me aprofundar, de entrar nesse universo da música mineira, né? da música, de escutar o Milton e o contato que eu tive com o Juca. Isso foi mais aprofundado ainda, porque o Juca já tinha essa informação e começamos a compor e bastante e muito influenciado por isso. Isso acabou fazendo, surgindo, participando de um grupo, junto com o Juca Filho e outros amigos com que a gente se reunia para tocar, que foi o Cantares, que foi um pouco antes do Boca Livre. Sim, O sim, sim, Cantares sim, sim. foi em 76, por aí, 77, Uhum. o Boca Livre veio em 78. Né? Mas o Boca Livre já
no repertório do primeiro disco do Boca Livre, Já tinha coisa do Cantares, né? tinha duas músicas que já eram cantadas no repertório do Cantares, que é Quem Tem a Viola e A Toada. Uhum. Né? E depois no Bicicleta, no disco seguinte, né, no segundo disco do Boca Livre, a própria música Bicicleta também era tocada no Cantares, né, já tinha sido feita na época do Cantares, e As Moças, é uma música minha e do Juca. Então, só para situar o pessoal aqui, para quem não sabe, a música Bicicleta que foi gravada originalmente sem letra, Isso. recentemente ganhou uma versão fantástica aí, um vídeo. E Foi muito bom ver todos vocês ali de volta, ali, sabe? eu, Ficou lindo, o clipe ficou massa, fiquei muito e contente, né? Eu sempre imaginava uma letra e tal, e foi uma coisa. Deu eu tempo das resisti, pessoas imaginarem. eu resisti muito a ter letra nessa música. Essa música ela foi feita na época do Cantares, mas não tenho certeza absoluta, mas por volta de 77 por aí. Uhum. Né? E agora só, sei lá, 3 anos atrás que eu resolvi encarar, assim, porque outras pessoas já tinham propostas de letrar a música, mas eu sempre ficava um pouco reticente, assim, pé Ficou atrás. massa. Mas quando o Cláudio, eu acordei com uma mensagem dele no celular, né, com essa ideia da letra, aí na hora eu falei, cara, é a hora, agora chegou o momento dessa música ter letra. E ficou muito massa, ficou tudo muito bacana. Eu fiquei super emocionado quando eu vi. Eu cresci ouvindo os discos de vocês, inclusive um dos poucos discos que eu não tive de todo mundo Boca Livre era do Baeta, que chegou recentemente, enfim. Já tem praticamente tudo. Mas, enfim, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa importante, assim, que eu sempre tive essa dúvida, e é uma das coisas que eu gosto de questionar, assim, as pessoas que eu cresci ouvindo, que é como é que funcionava a composição, primeiro do disco do Boca Livre, né? Depois eu quero entrar no teu trabalho solo, que o teu Tá. trabalho solo é uma obra tão vasta e plural que vamos tentar conversar, porque tem de tudo, mas É vamos muita começar coisa. pelo Boca, assim. Primeiro, assim, como é que vocês organizavam a capa, né? Como era o conceito do álbum, assim, a capa, as faixas, né? Como é que essa entra, se não entra, tipo, a ordem, a narrativa, como é que funcionava? Do título do disco ao próprio a própria capa e a narrativa da obra, né? Tá. Olha, o primeiro disco ele foi feito de forma independente, né? Sim, Uma sim, sim. época que o disco independente ainda estava começando, né? Ele estava engatinhando ainda, né? A produção independente ainda não tinha essa estrutura, não tinha distribuição, era praticamente de mão em mão, né? O negócio, eu É. lembro do primeiro disco, a gente montando o disco, né? Botando dentro da capa, chegando O na fábrica, encarte, não sei que e massa. nós mesmos, né, montando, botando, né, com a ajuda das pessoas e tal. Então isso aí foi um processo assim de um trabalho de grupo mesmo. Quer dizer, a gente tinha tentamos inicialmente, antes de gravar independente, tentamos gravadoras, as gravadoras não se interessaram, e depois de uma viagem pelo projeto Pixinguinha com Edu Lobo, que foi determinante assim, porque para Sim, nós sim. foi um momento que nós tivemos a chance de poder tocar para um público que era o público do Edu, na verdade, porque ninguém conhecia o Boca Livre, não tinha disco, não tinha nada, não tinha aparecido. Então o Edu generosamente fez esse convite, né? Depois que gravamos, antes gravamos, participamos do disco dele chamado Camaleão, gravamos vocais. Em seguida fizemos shows no Rio de lançamento e fizemos o Projeto Pixinguinha. O Projeto Pixinguinha foi fundamental, porque tínhamos ali, viajamos durante um mês, né, pelo norte do Brasil, tendo uma parada no Recife, quando fizemos o que não estava no roteiro exatamente do projeto, mas aproveitando a viagem, fizemos uma parada no Recife, fizemos um show na universidade, que foi um show maravilhoso. Inclusive, depois, Lenine me falou que estava presente, vários amigos, Que né, massa. que assistiram. Então, essa exposição para o Boca Livre foi importantíssima, porque a gente tinha um repertório no show, cantávamos lá, acho que 4 músicas, né? E como ficávamos uma semana em cada cidade, então na primeira, segunda, no terceiro dia, as pessoas já estavam atoadas, as pessoas já quase cantavam junto com a gente. Então, quando voltamos ao Rio de Janeiro, a gente veio muito entusiasmado com essa experiência.
E aí decidimos gravar o disco. Tinha que gravar esse disco de qualquer maneira, mesmo não sendo numa gravadora e tal. E aí procuramos o Antônio Adolfo, que tinha feito um disco chamado Feito em Casa, um disco independente, e ele nos orientou e tal, e gravamos então no estúdio, no mesmo estúdio que o Antônio gravou, que foi na Sonoviso, com o técnico de som Toninho Barbosa, que é fundamental também nessa história do Boca Livre, independente, não só na nossa história, mas das pessoas que gravaram lá nesse estúdio, que era a Sonoviso, que era nos fundos de uma igreja na Praça 11, um estúdio, né, que era dos padres lá e tal. E aí gravamos o disco lá e o processo aí tudo foi surgindo, as pessoas foram sendo agregadas naturalmente, entendeu? O Loca Faria, que tirou aquela foto, que é a foto, né, Da cá, o primeiro, né? onde a gente fez uma sessão andando pela praia do Leblon, né? Começamos a andar e ele fotografou, e aí pintaram aqueles pássaros e tal. Então tudo aquilo foi um trabalho que agregou muita gente, os músicos que participam ali, né? Na ficha técnica tem vários amigos que eram, para mim, o Davi e o Maurício são um pouco mais velhos que a gente, mas eu e o Cláudio, a gente estava vivendo ali quase com um sonho acordado, né? Que estávamos tocando ali com o Toninho Horta, com vários ídolos nossos que, de repente, demorava a cair aquela ficha que eram colegas de trabalho também. Entendeu? Esse sonho se multiplicou, acabou se tornando um sonho pra gente também, né? Porque o disco é de sonhar por várias e várias vezes. Então, mas assim, depois desse primeiro disco, né, Zé? Vocês tiveram Bicicleta, o Folia, enfim, mais Isso. discos, e aí vieram discos assim, que vocês já eram mais maduros nesse sentido de gravadora, né? Então já vem, por exemplo, o título do disco, por exemplo, Folia, né? De onde é que vem escolher, por exemplo, o título? O título vai ser Folia, né? As ordens das faixas. Aí eu não lembro assim com detalhe. Porque assim, bom, todas essas decisões dos títulos, de ordem dos discos, Capas. Entendi. Tudo isso sempre foi feito de forma muito Coletiva, né? coletiva, exatamente. Não tinha uma pessoa que decidia. Talvez, claro, às vezes uma pessoa dá uma ideia que já é uma coisa, por exemplo, o título do grupo, Boca Livre, surgiu de um ensaio, onde a gente fazia os ensaios, uma parte dos ensaios a gente pegava, por exemplo, uma música e começava a improvisar, cada um improvisava, fazia um improviso de voz e tal, ia passando a bola um para o outro e tal. Que massa. E nesse clima de improviso, o Maurício teve a sacação, Boca Livre. Entendeu? Pronto, entendi. Mas o Boca Livre... Então, todas essas decisões dos títulos, como você falou, aí o Folia também, que é o título da música do Lourenço com Chico Chaves. Lindíssimo. Né? A gente não tinha propriamente, como tem, por exemplo, que às vezes, mesmo participando, mesmo estando numa gravadora, como estávamos, no caso do Folia, já estávamos na Poligram, mas a gente sempre carregou conosco o espírito do independente, da independência artística. Claro que escutando, às vezes, opiniões aqui e ali, mas sempre uma decisão do grupo, sempre a gente... até hoje, né? Cada um de nós, mesmo nos trabalhos que continuamos fazendo, o grupo, e quando fazemos sozinho, no meu caso e tal, a gente resguarda esse espírito da independência artística, né? De poder ter um controle sobre a sua arte, né? Ter decisões que são resultados de amadurecimentos, né? De ter uma música, no caso do Boca Livre, para chegar até o número X de música, decidir um repertório de um show, de um disco, é muito trabalho que se faz, de amadurecimento, de cantar as músicas, às vezes músicas
lembro do segundo disco que a gente recebeu. No primeiro, as pessoas não nos conheciam e tal. Agora, no segundo disco, a gente já começou a receber músicas de vários compositores e tal, e sempre cantávamos as músicas, experimentávamos e tal. Então, assim, foi uma coisa muito maturada, né? Muito amadurecida. Todas o resultado final é resultado de um trabalho de muitos dias, muitas tardes, muitas discussões, né? Mas discussões assim visando uma coisa que a gente tem um quarteto e tem um quinto elemento, que é o grupo. Então, sempre É pensando verdade, no é quinto elemento. verdade. O que resulta, no caso do grupo, né? O que é melhor para esse quinto elemento existir? Então, esse é o pensamento. Eu estava essa semana para conversar contigo, estava reouvindo o primeiro disco do Boca Livre, aí fiquei, cara, não tem um disco favorito. Quer dizer, qual é o seu disco favorito? Normalmente as pessoas vão dizer, é o primeiro, mas o primeiro é porque é o primeiro. E aí tá o Dançando pelas Sombras, quer dizer, tem tanta coisa para mim, tanta coisa massa, o Song Boca e o próprio. Aliás, o Dançando pelas Sombras acabou de ser lançado nas plataformas digitais, recente. Porque nem todos os discos estão lá, que não é uma decisão, infeliz, não é nossa, né? Não é de vocês, né? Gravadoras, então. Mas agora, recentemente, a gente teve essa notícia: Dançando pelas Sombras já está disponível. E aí eu tava fazendo esse exercício, assim, como é uma banda massa, o disco Amizade, vocês voltaram, fizeram uma composição, que é exatamente uma música que ilustra muito, né, a cara da banda, sabe? Eu tive com um quarteto, com vocês quatro juntos, e às vezes você vai encontrar a banda, quer tirar uma foto com os quatro, como é que será? Será que eles são meio assim? E tava tudo num clima ótimo, de amizade, eu fiquei, né, apesar de cada um ter seu caminho, a banda sempre conseguiu estar viva, né, ter laços muito... Eu acho que é um aprendizado isso, sabe, Ivan? Isso. É um aprendizado. A gente aprende a lidar com o grupo, né? Saber que nem todas as ideias a gente precisa concordar com todo mundo, nem artisticamente, nem pessoalmente. Cada um tem suas escolhas, né? Pois é. Claro que às vezes você se afina mais com um, com o outro e tal, mas e na questão musical é essa história do quinto elemento. Do quinto elemento, né? De amadurecer uma forma de lidar com o grupo, né? De poder saber que uma música que você apresente no ensaio, que vai lá, toque e tal, por mais bonita que você ache a música, nem todos são obrigados a achar. Exatamente. Entendeu? Mas isso não é só uma... Claro que às vezes as pessoas ouvem, né, já descartam, mas muitas vezes a gente canta a música antes de decidir que vai incluir ou não, né? E sempre uníssono. Isso é uma coisa que as pessoas também não saem já abrindo o vocal. A primeira coisa que a gente faz é cantar música em uníssono, sempre, várias vezes. Depois que esse uníssono rola e que se a gente... E aí é uma coisa que com o passar do tempo, né? A gente já tem uma experiência que a gente já saca o que vai funcionar, o que não vai funcionar mais rapidamente. Antes demorávamos um pouco mais, mas agora a história já anda um pouco mais rápido porque já temos essa noção do que esse quinto elemento precisa para brilhar. E engraçado, como o Alexandre até comentou aqui, o Alexandre é professor da UniOeste, a canção Carnaval do Zé chegou a ser vetada em 77 pela censura no Brasil. O Alexandre Fiuza comentou isso aqui. Alexandre, depois manda esse documento que eu vou mandar para o Zé Renato, viu? Viu, Zé? Uma canção sua censurada em 77. Canção... Ele botou aqui, Carnaval. Carnaval? Rapaz, que música é essa? Eu não tô Alexandre, que música é essa, Alexandre? Escreva aí, viu? Mas será que é esse Zé mesmo que ele tá... Será que pode ser... Eu não lembro disso, mas pode ser, claro. São tantas coisas, imagina, são 43 anos de profissão, né? Então vou dizer ele aqui. Ele vai ficar devendo, viu, Alexandre? Pronto. Estou esperando ele responder. Mas enfim, Zé. Então, falando do Boca Livre, mas já saindo um pouco para a carreira solo, né? Na verdade é difícil. Porque tem a sua carreira solo, mas a sua carreira solo sempre teve, eu acho que você é um grande parceiro, porque todo mundo, quer dizer, eu acho que todo mundo se mostra muito feliz e você se mostra muito feliz em fazer parcerias, né?
É seja verdade. com o próprio Claudio Nucci ainda, que eu adoro, com o Renato Braz também, que quando eu penso no Renato Braz, eu penso hoje ele um pouco ligado ao Boca Livre também, meio por causa do Papo de Passarinho, que é uma obra fantástica. Então, primeiro eu queria saber como é que foi essa, não saída do Boca Livre, mas essa corrida em paralelo para produzir os seus álbuns solos, né? Como é que foram os álbuns de músicas autorais e depois álbuns de regravações, por exemplo, o Arranha-Céu, né? Que para muita gente acaba sendo uma redescoberta. Alguns álbuns que você, algumas regravações que você fez, para mim foram redescobertas, sabe? Então, como é que foi o processo de criar um álbum seu solo também e fazer essas regravações, mesmo sozinho, né? Mas Tá. Olha, o primeiro álbum solo foi o Fonte da Vida. Foi um sim, álbum sim, autoral, né? Onde ali eu reuni, que foi um sonho aquele álbum, porque é um momento que a gente ainda podia entrar no estúdio com orquestra, né? Então tem arranjos com grande orquestra, arranjos do Toninho Horta, arranjos do Alberto Rosenblit, que produziu o disco. sim, sim, sim. Então, vários amigos participando, Ricardo Silveira, Zé Nogueira, Mu Carvalho participa também. Grande Então, Mu. ali foi um momento de reunir a minha turma, né, para fazer um disco com composições minhas, a maioria. A única, eu acho que não é minha, é a Saudade Mata a Gente, que é uma faixa que sou eu e Jaquinho, né, o maestro Jaquinho, intimamente, maestro Jacques Morenembal. Então, meu querido amigo, então nesse disco é um disco importantíssimo para mim, né? A faixa título é uma música minha do Cacaso, querido parceiro, muita saudade dele. Tem algumas, acho que tem mais uma ou duas músicas nesse disco com o Cacaso, aí tem músicas com Chico Chaves, né? Com Juca Filho, Cláudio. É um disco onde eu, pela primeira vez eu fiz ali um disco, né? Foi um momento emocionante para mim de poder fazer esse disco do jeito que eu tive a total liberdade para fazer esse disco. Então, e tem isso, né? Eu nunca deixo quando eu olho a ficha técnica recheada de músicos, arranjos e É tal, verdade, é verdade. que hoje em dia é muito difícil fazer isso. Seria muito difícil. E, bom, aí fiz o segundo disco, também, que é o Luz e Mistério, um disco também Uhum. autoral, uma pegada mais pop até. E depois aí veio o disco como intérprete, né? Fiz o disco com Cláudio Nucci. Eu não sei se eu estou indo na ordem, mas eu acho que é mais ou Não, menos não, isso. tá tranquilo, tá tranquilo. O pelo sim, pelo não com o Lute, né? Fiz um disco com Cláudio, que foi Pelo Sim, Pelo Não, que é um disco que também numa gravadora, tivemos duas músicas no Rock Santeiro, que era uma novela de maiores, não sei se é a maior audiência, mas uma das maiores audiências. Então foi Sim, sim, um sim. momento legal para a gente ali de poder ter duas músicas na trilha Na do novela. Santeiro, né? Uma com Juca Filho, eu, Cláudio Juca, e outra eu, Cláudio e Ronaldo Bastos, que é a Hora e a Vez. Mas, e aí cheguei então no Silvio Caldas, no disco Arranha-Céu, que foi um disco já me mostrando como intérprete, me colocando como intérprete, pela primeira Fantástico. vez, assim, num disco solo. E que foi um disco que eu fiz após o falecimento do meu pai, o Silvio Caldas era ainda vivo, né? É uma pessoa muito ligada à minha família e amicíssimo do meu pai, então foi um disco que eu fiz em homenagem ao Silvio e em homenagem ao meu pai. Um repertório que eu já tinha uma certa intimidade com aquele repertório desde criança, apesar de nunca tê-lo cantado em shows, tanto que isso causou uma certa surpresa para as pessoas, né? Eu vim do Boca Livre, né? Como é que Silvio Caldas, como Como assim? assim, né? É. Mas eu tinha, mas mal sabiam as pessoas que eu tinha total intimidade com aquele repertório. Claro que ali cantando do meu jeito, né? Senão também não teria sentido fazê-lo, né? Gravá-lo. Então, mas foi um disco que eu tenho um carinho muito grande, porque tem a participação do João Bosco cantando comigo, tem Cristóvão Bastos, Marçalzinho, Marco Pereira,
Nico Assunção, querido Nico Assunção, que gravou baixo, tem Vitor Biglione, Zé Nogueira. Um disco que eu tenho muito carinho, porque é uma releitura da obra do Silvio, como nunca, eu acho que não tinha sido feito antes, nenhum disco sobre o Pois intérprete, é. né? O Silvio é compositor também, mas principalmente intérprete, né? Eu conheci de fato, Zé. Eu confesso que assim, tanto o Silvio como o Zequete, eu tenho 32 anos, então na altura eu tinha 7, 8. Eu com 10, 15 anos, assim, conheci esses compositores pela sua voz. Então, quer dizer, depois que eu ouvi versões originais, eu disse, peraí, tá estranho, quer dizer, eu conheci, para mim, é a primeira audição, porque eu acho que quem regrava também, cria de outra forma. Ele tá criando também, né? Eu Não, lembro sim, que sim, sim. É. então, eu E acho que depois, foram álbuns assim muito importantes, sabe? Quer dizer, trouxe uma nova geração que não conhecia o Silvio Caldas, né? O próprio Zequete, eu acho que uma ou outra música talvez eu conhecesse, mas você trouxe para mim de volta, para mim e para muita gente. Eu acho que o Arranha-Céu é um disco fantástico, sabe? Não, e eu sou fã das suas composições, mas eu acho que assim, o Zé Renato ali, intérprete, que coisa linda, sabe? Quer dizer, passou a ser sua também, né? A canção é um pouco sua também, né? Acho que teve isso também. pois é, eu tive essa. Eu fui Leituras. tendo essa consciência depois, porque a primeira coisa, como sempre, como eu falei para você no início, o que me leva a fazer as coisas, o que sempre me levou, é a minha paixão pela história, né? E também de me sentir preparado. No caso, né, desse disco, eu me senti amadurecido para poder fazer uma releitura, né, uma responsabilidade muito grande, poder pegar o repertório desse, de um cantor, com a importância do Silvio e tal, e poder fazer uma coisa que pudesse acrescentar ao que já tinha sido feito pelo Silvio. Então, isso, depois eu fui vendo que também tem esse lado que você está dizendo, de poder, de uma certa forma, apresentar esse repertório para uma geração, para uma outra geração. Então, isso me deixou mais feliz ainda, quando eu pude constatar que tinha essa função também, teve essa função também. Assim como o Zequete. O O Filosofia Zequete, também, o disco Filosofia também, né? sim, sim. Filosofia, talvez um pouco menos, porque Chico e Noel já são compositores um pouco mais, né, que tem um reconhecimento popular, um alcance maior. Mas Zequete, É verdade. para mim, o Zequete sempre foi, né, falei aqui para você no início, meus pais que frequentavam o Zé Cartola, que Uhum. conheceram, e tal, lá. Então, tudo isso para mim, eu tinha uma intimidade, sempre tive uma intimidade muito grande com esse repertório. Mas eu fiquei espantado, o que me levou também a fazer essa história do Zequete é que eu lembro que quando eu comecei a ventilar, comentar com algumas pessoas, eu senti o desconhecimento das pessoas a respeito do repertório. Então isso me estimulou mais ainda a fazer o disco, né? E aí tive assim também um conselheiro luxuosíssimo para esse disco, que foi o Elton Medeiros. Sim, sim. Elton me ajudou bastante nesse disco, mostrando músicas do Zequete, algumas que eu não conhecia, né? Me levou para conhecer o próprio Zequete depois que eu gravei o disco. Então, assim, foi um momento para mim de também de causar, eu sei que para algumas pessoas causou uma certa estranheza, porque aí aquele cara do Boca Livre cantando samba, né? Pois é, pois é. E foram muitos sambas gravados, né, Zé? Pois é. E aí, ao longo da minha carreira, eu tenho, né, as pessoas foram, isso, toda essa história da minha infância, das influências né, das coisas que eu vivi, que vivencio até hoje, mas que vivenciei muito na minha infância, adolescência, foram sendo incorporadas aí na minha história profissional. Então, Ah, nada do que aconteceu, Chico e Noel, Zequete, Silvio Caldas, nada disso tudo isso tem fundamento, tudo isso faz sentido na minha vida. que massa, Zé. Eu falando em samba, eu vou te falar, eu tenho discos favoritos seus, assim. É muito difícil você dizer qual é o seu disco favorito, mas talvez tem momentos da vida da pessoa que transforma aquele disco nos favoritos, né? Então, Sim!
O disco, eu Sim, acho que o disco favorito é aquele que você precisa ouvir naquele momento. É o teu favorito. precisamente. E olha que seus eu tenho muitos, então eu acho que eu tenho três discos assim nos últimos anos que para mim são os mais essenciais assim. O Cabô para mim é um disco massa, arretado, ó. Candas Neves é uma música que a gente cantou muito, sabe? Eu e os amigos meus que estão aqui inclusive na Ah, live, né? sim. Candas Neves era o seguinte, tenho uns amigos, Edivaldo, é músico, o filho dele, toda vez que eu dizia, vou embora, a gente tomando todas e tal, vou embora, aí ele pegava o violão, peraí que eu tenho uma última música, e começava Candas Neves, daí depois todo mundo quer um bem e tal. Então, quer dizer, era um golpe baixo para eu não ir embora. Então, Entendi. Edivaldo, se você estiver aqui, se manifeste, porque você sempre fez isso. Eu já estava cheio de cerveja, então ele fez, não, deixa eu tocar Lua Cheia, e era aquela coisa, pô, eu fico um Uma pouco mais. parceria com o Ney Lopes, né? Com o grande Ney Lopes. Pois é, o Minha Praia também é um disco que tem uma versão assim que eu gosto muito de Anima, sabe? É uma música Sim, sim. incrível, né? Uma das músicas mais bonitas, eu acho, assim, de todas, sabe? Mais É uma música espirituais nesse importante na minha sentido. vida. Muito. Ânimo é uma música muito importante na minha história, né? Porque é isso, eu te falei no início do show que foi fundamental na minha vida, que foi o Do Milton, né? do Milton, Milagre dos Peixes, e aí eu me vejo parceiro do Milton. Então isso são essas surpresas bonitas né, bacanas que a música proporciona para gente, né? Essa felicidade de poder estar ao lado das pessoas que a gente admira, de poder trabalhar junto, né? Então, Pois é, Zé, mas me conta uma coisa. Agora, falaram da Banda Zil, só para lembrar que, pessoal, a Banda Zil recentemente lançou um CD e DVD ao vivo, né? Ainda bem, eu também tinha o primeiro CD, super difícil, mas um dia eu arrumei e tal. é. Então, também vale a pena demais curtir. Zé, agora tem a ver com as parcerias mais recentes. Uma das conversas que a gente teve aqui, Uhum. pessoal, é impossível falar de tudo. Então, calma aí. Inclusive, você tinha um site muito bonitinho, assim, né? Um site que tinha, assim, projetos de parceria. Então, você fazia show do Zé Renato para crianças, show com o Renato Braz e tal. Isso. Por muito tempo, assim, eu achava muito massa isso e que os projetos nunca morreram, sempre ficaram rolando, né? Isso, são projetos que ao longo do tempo eu venho fazendo porque a minha relação com a música, você que conhece um pouco a minha história sabe disso. Eu, eu tento usufruir da música o máximo que eu posso. Então eu faço projetos muito diferentes, né? Tô com Boca Livre, com o Renato, os projetos infantis, a Banda Zil, que é uma outra pegada completamente diferente, parcerias com vários amigos e pessoas que desde Milton, Juca, Cláudio, Chico Chaves, Cacaso, recentemente Otto, né? Seu conterrâneo. Era isso que Então, a gente ia falar, né? Quer dizer, eu fiquei muito contente em ver. Na verdade, foram duas parcerias nos últimos tempos que eu fiquei muito contente, né? Eu era amigo e trabalhei para um livro do Moraes, Moreira e tal. Eu tive com ele aqui em fevereiro. E aí a gente falou sobre isso, dois cantores que eu cresci ouvindo, né? Demais, né, Zé Renato, é um parênteses, você está no Porto. no Porto. Sabe que a última vez que eu tive no Porto e foi abrindo um show do Milton Nascimento na Casa da Música. Na Casa da Música, eu com o Fernando, que é um amigão, Pois o é, diretor artístico de Fernando. lá. Mande um abraço pro Fernando, grande figura. Vou mandar um abraço para ele. Quando você vier, tem que vir tocar aqui na Casa da Música de novo, né? Esse lugar é maravilhoso. Eu já tive aí com o Monobloco, tive com o Milton abrindo o show dele, que foi emocionante. Enfim, é um lugar maravilhoso. Meu amigo Rui Veloso, daí também, do Porto. Que participou do Navegantes, né? O Trinados também é um CD Grande, lindíssimo, né? grande figura que eu não vejo há muito tempo. Grande pessoa. Tem que vir logo para o Porto fazer um show na Casa da Música. Então, como é que foi assim? Veja, no instante passa uma hora falando de música, né? Mas essa parceria com o Moraes, com o Otto primeiro, porque assim, são dois, sei lá, eu até disse a Otto, eu nunca imaginei ouvindo o Otto aqui nas ruas, adolescente, que ele faria uma parceria com Zé Renato, sabe? E acabou que aconteceu. Como é que foram Pois essas é, parcerias? mas o Otto é uma figura ótima, que eu conheci o Otto participando do clipe dele, do primeiro disco dele. Acho que é o primeiro disco dele. É. Tem aquele disco, é um clipe que tem várias pessoas na praia,
Como é que é o nome da Eu acho música? que é do Bop. Ele é Isso, tipo do Bop lá do Pina de Copacabana, né? exatamente, exatamente. Então, Isso. eu tô ali no meio daquele clipe, aquela loucura Sim, na sim, praia de sim. Copacabana. Eu conheci o Otto ali e foi assim uma. A gente já ficou amigo rapidamente, né? Que é uma figura ótima, um coração, É. né? Uma figura que eu tenho muito carinho por ele. E aí, recentemente, nos encontramos, quer dizer, recentemente, eu já não sei mais porque o tempo passa muito rápido, mas isso deve ter acontecido que há um ano e pouco, 2 anos atrás. Nos encontramos exatamente no Teatro Solar, onde Moraes Moreira ia ser, era uma solenidade, ele ia ingressar numa academia, como é que é? Dos poetas, Academia dos. Da- é, de letras, mas dos poetas. Academia Alguma coisa Brasileira assim, de Poesia, alguma coisa alguma do coisa tipo, assim, isso. isso. E o Otto, encontrei com o Otto lá. E aí ele falou para mim, vamos fazer uma parceria. Eu falei, vamos e tal. E eu cheguei em casa, de lá eu saí, eu tinha que participar de um show na Lapa. Cheguei em casa, tarde da noite, mandei uma música para ele. Passou o tempo até que um dia ele me ligou com o pupilo, falou, olha a música aqui, que Uau! barato, que talento. E aí foi assim, rapaz, e aconteceu, entendeu? Com o Otto Ah, foi que assim. massa. Com o Otto foi assim, com o Moraes. Moraes, uma coisa parecida também. Encontramos no aeroporto de Curitiba, ele vindo, eu com Boca Livre vindo de um show, e ele também voltando para o Rio de Janeiro. Nos encontramos, conhecíamos assim, encontrava com o Moraes sempre em bastidores, assim. Uma vez até que eu lembro que estávamos no Recife, no Carnaval, aí no final, naquele final com a orquestra, várias pessoas entrando. Arrastando o frevo. Lá no finalzão, lá como é que é, no palco, aquele Marco palco Zero. Do Marco do Marco Zero. Zero, exatamente. Alguém falou assim, olha, vamos dar canta, entra você com o Moraes para cantar. Aí entramos e cantamos lá uma música, nem lembro que música foi, mas Que entrei massa. e cantamos juntos. Não sei se foi uma música do próprio Moraes, alguma coisa assim. Mas aí nos encontramos, né, há uns 2 anos, mais ou menos, no aeroporto, e ele falou, vamos fazer uma música. Eu falei, mas claro, imagina, fazer uma música com o Moraes Moreira. Quem não quer, né? É verdade, é verdade. Aí, quando eu entrei no avião, ele já estava sentado e me falou assim, ó, acabei de te mandar uma letra aqui pelo celular. Aí ele me mandou pelo celular na hora, eu cheguei em casa, abriu, né? Quando cheguei em casa, peguei a letra e fiz rapidamente. E assim a parceria rolou. Que massa, Zé. Eu fiquei muito contente quando vi a parceria, mas só para também não deixar passar batida, a gente tem 5 minutos praticamente. Eu queria falar desse disco do você cantando Paulinho Ainda da viola. viola, né? E o mais Gravado no interessante para Recife. mim, oi? Gravado no Recife. Gravado no Recife, né? Inclusive eu tive na Passa Disco da outra vez que fui a Recife, peguei já o CD. E uma coisa que eu achei muito massa foi assim ter gravado coisas que eu particularmente algumas coisas eu não conhecia, né? E Exatamente. É um lado, é um repertório não muito conhecido do Paulinho. Isso também me estimulou também a fazer. Porque eu comecei a escutar isso, eu conhecia uma boa parte dessas músicas, mas não ouvia há muito tempo. Mas quando comecei a reouvi-las, me foi soando quase que como inéditas, né? E comecei a descobrir caminhos no violão, porque eu sempre parto para o violão, né? O violão é o ponto de partida para poder definir o repertório. Comecei a descobrir uma forma de tocá-las e achei que poderia, né, desenvolver um trabalho reunindo ali músicas de um lado B do Paulo. Não sei se é lado B, as pessoas não sabem mais o que é, porque é o disco. pois é, pois Só para é. explicar para quem não sabe, é o lado. Quando você tinha disco, você virava o lado B. Músicas menos conhecidas. Claro que tem gente que, obviamente, que é íntima do íntimo do repertório do Paulinho, conhece. Mas algumas ali, uma boa parte delas são músicas não muito conhecidas. Né? E gravei lá, produzido por Lula Queiroga e Tostão Queiroga, com participação de Spock, Fabinho, trompetista da orquestra lá de Spock. Então, as pessoas falam que eu sou mineiro por causa acham que eu sou mineiro por causa do Boca Livre, mas eu sou meio mineiro, meio pernambucano também. É verdade. Eu, quando era mais jovem, achava, quer dizer, eu achava que todo Boca Livre era de Minas Gerais, sabe? E Mas engraçado que como.
É como são as referências, por exemplo, a sua trajetória é a trajetória talvez discográfica maior da banda, né? Solo, assim. Do Boca Livre, talvez você Sim, talvez seja o seja. cantor. E o Claudio Nunes, quando eu cresci, quer dizer, ele gravou uns 3 discos cantando só Dorival Caymmi. Eu não imaginava nunca que a referência dele era Dorival Caymmi. Então, quer dizer, foi muito bacana ter em vocês isso, desse encontro de referência. Eu acho que a Memeca até mandou uma mensagem para mim dizendo que a gente tem, que vai cair daqui a 3 minutos. Então, Ah, eu queria até agradecer a ela, Memeca, muito obrigado, viu, por ter feito a mediação. Agradeço imenso, Zé. Eu também não quero nem tomar tanto tempo assim, mas é uma alegria grande para mim. O Lucas já está aí, é o filho do Edivaldo que eu falei, que sempre tocava Canto das Neves antes de ir embora. Então, legal. pessoal, antes de passar a palavra para o Zé, né, e a gente se despedir, olha, a obra do Zé Renato é imensa, né, é uma obra que eu, particularmente, sou um fã incondicional, mas respeito as pessoas que gostam de nível 9. Eu gosto de nível 1000, né, sabe, nível 10. Então, Zé, obrigado pela sua música, obrigado por ter aceito esse papo, né, se depois você quiser ir topar, eu já percebi que sim, a gente vai conversar mais vezes. Claro, Ivan. Vamos, olha, eu adorei a conversa, você é uma pessoa ótima. E eu não deu para acompanhar todas as pessoas que entraram aqui, mas mando um abraço para todo mundo. Fiquem em casa, protejam-se, porque a gente está vivendo um período complicado. Vai passar, mas ainda está difícil. Então, se cuidem. E eu adorei conversar com você. Você é uma pessoa que demonstra carinho pelo que faz. E isso para mim é importantíssimo. Para poder. Grande, grande parte disso eu aprendi com você, né? Seja pela prosa, seja pela poesia. Então, agradeço. O Alexandre falou que vai enviar esses documentos de fato. Ele corrigiu, era outra música, mas era sua. Então, o Alexandre vai me mandar, eu vou encaminhar, Memeca, os documentos Olha, das músicas censuradas do Zé. Luquinhas, olha aí, o Zé Renato, o grande Zé Renato, nosso saudoso Zé Renato. Então, Zé, muito obrigado. Eu posso deixar a live salva aqui? Posso deixar aqui? Ela salva? claro, por favor, faça isso. Faça o que você quiser, Ivan. Você Ah, manda. estou autorizado. Então, muito obrigado, Zé. Valeu. Em breve, fique atento que um dos vídeos que a gente vai fazer no domingo, que eu faço sobre um álbum, né? Em breve tem um disco do Boca Livre. Não vou dizer qual é, porque é Bacana. sempre Fica à surpresa, mas vontade. já escrevi, só estou faltando filmar um disco do Boca Livre. Espero que você goste quando sair. Muito obrigado, Ivan. E dê um abraço a todos aí no Porto, que eu adoro essa cidade. A cidade é muito linda. Valeu, Zé. Beijo grande. Beijo, Um Emeca. Muito beijo. obrigado. Fiquem Um bem. beijo. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.